meu querido diácono Lino, meu irmão, querido seminarista, meus queridos irmãos e irmãs. Nós estamos no Domingo da Misericórdia, o segundo domingo da Páscoa, e é impressionante como essa devoção, que tem tão pouco tempo, já ganhou o coração do mundo. Como a devoção da Divina Misericórdia consegue, de fato, penetrar nas famílias, nos hospitais, inclusive mesmo nos presídios, em lugares às vezes em que parece que a palavra do Evangelho resiste, tem uma resistência em entrar, ali o terço da misericórdia entra com facilidade. E a partir desse toque em Jesus, através da oração do terço da misericórdia, famílias transformadas, homens e mulheres transformados. Muito interessante. Realmente, uma providência de Deus para os nossos tempos é essa devoção à Divina Misericórdia. E a liturgia de hoje, ela é cuidadosamente preparada para que nós possamos meditar justamente sobre Cristo, que é a fonte da misericórdia. A devoção à Divina Misericórdia coloca Jesus no centro. E o lema dessa devoção é: Jesus, eu confio em vós. Essa é a experiência da Páscoa. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos agora nos acostumar com essa experiência pascal do Deus que está no meio de nós. Ele está no meio de nós, mas nós precisamos nos acostumar com Ele. É muito interessante quando nós vemos no Evangelho que aqueles discípulos que comeram e beberam com Jesus durante 3 anos, olha isso, viram os milagres, ouviram as suas palavras, o acompanhavam pelo caminho. Quantas experiências não tiveram com o Senhor durante os seus 3 anos de vida pública? Muitas experiências, mas depois da ressurreição não o reconheciam. Maria Madalena achava que era um jardineiro, os discípulos de Emaús achavam que era mais um que caminhava, mais um peregrino em Jerusalém. Os discípulos que estavam no lago de Genezaré entenderam que era mais uma pessoa na margem do lago. Demoraram a reconhecer Jesus. Isso por quê? Porque era outro Jesus? Não. Hoje mesmo no Evangelho, as chagas do Senhor manifestam que é Ele, é o mesmo Jesus, só que se apresenta de um outro modo. E por isso, o discípulo do Senhor precisa se reacostumar, estar com Ele de novo, aproveitar esta nova presença. Muitas pessoas dizem: como eu gostaria de estar no meio dos discípulos no tempo em que Jesus pregava, curava, expulsava demônios, antes da sua paixão, morte e ressurreição. Também eu queria, sem dúvida, mas a presença do Senhor hoje é ainda mais excelente do que a daquela época, porque agora o Senhor se sentou à direita do Pai, agora Ele é ressuscitado, e Ele pode tocar-nos, e nós podemos tocar nele, neste outro modo, podemos, e a partir desse toque, receber também a força da sua ressurreição. Essa é a graça que o Senhor nos dá através de Jesus. Se alguém te pergunta: onde está o Espírito Santo? Onde está a força da ressurreição? Onde está o poder de Deus? A resposta é uma só: no corpo de Jesus ressuscitado. Somente tocando esse corpo é que nós podemos, nós também, receber a força da ressurreição, a graça do Espírito Santo, o poder de Deus. Na segunda leitura de hoje, no livro do Apocalipse, é a primeira palavra de Jesus nesse livro. Ele nos diz exatamente sobre esse novo modo. Esta palavra o Senhor nos diz constantemente: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo. E qual é a nossa resposta? Jesus, eu confio em vós. Essa é a nossa resposta. Às vezes a gente pensa que o livro do Apocalipse é uma espécie de rio que rompeu a barragem e vai devastando tudo. Parece um pouco incontrolável tudo aquilo que nós lemos no Apocalipse, das taças, das trombetas, das coisas que acontecerão.
Mas não é uma fúria sem controle. A palavra de Jesus é: não tenhas medo. Colocar isso nas mãos de Deus. Saber que o ressuscitado não nos abandonará. Ontem eu tive uma experiência de ressurreição belíssima. Celebrei 3 casamentos. 4, 6 e 8 da noite. E o casamento é um sinal do amor de Cristo pela sua igreja. E eu pensava, é verdade, Ele não me deixará. Haja o que houver, passe o que passar. Como dizia São Paulo, nada nos poderá separar do amor de Cristo. Então o que cabe a nós, Padre? Cabe a nós aprendermos a conviver com esse Cristo ressuscitado. Vamos recordar um pouco as passagens das aparições de Jesus e a partir daí perceber onde nós podemos tocá-lo. Vamos à primeira de todas. Quem foi a primeira pessoa que viu o Cristo ressuscitado? Santa Maria Madalena, não é? A única que esperou. Todo mundo foi ao túmulo, viu que estava vazio e foi embora para casa. Maria Madalena não. Ela ficou, ela esperou. E essa que espera, escuta de Jesus uma palavra que ela conhecia muito bem: o seu nome. Maria Madalena reconheceu a Jesus porque ele a chamou pelo nome: Maria. A pergunta é: onde você escuta Jesus te chamar pelo seu nome? Onde? Sabe, tem gente que tem muito tempo que não escuta Jesus chamá-lo pelo nome, porque já não silencia mais, porque esqueceu o que é rezar de verdade. Muita gente me diz: Padre, eu rezo o dia inteiro, ando para um lado, ando para o outro, subo, desço, faço, aconteço. Tá, mas Padre, eu não consigo parar para rezar. Então você não reza. Ou seja, ai Padre, para mim é tão difícil parar e fazer silêncio. Para e faça silêncio. As coisas difíceis são para ser vencidas, não são para ser resignadas. Não tem coisas difíceis na sua família? E no seu trabalho? E com seus amigos? Também existem coisas difíceis na fé. E se para você é difícil parar e fazer silêncio diante de Deus, eu te digo: pare e faça silêncio diante de Deus. Procure o Santíssimo Sacramento. Porque se você não faz silêncio, como você vai escutar Jesus te chamar pelo nome? E eu te digo: quem escuta o Senhor chamá-lo pelo nome, nunca mais será o mesmo. Vai embora o medo, vem a coragem, a parresia, o desejo de amar, o desejo de servir. Depois que Paulo escutou aquele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Já era. Paulo agora é de Cristo. Depois que Maria Madalena escutou o seu nome, ela é a apóstola da ressurreição, que anunciará aos outros apóstolos aquilo que depois eles anunciarão ao mundo inteiro. Primeiro lugar é a oração. Segundo lugar, lembra dos discípulos de Emaús? O que eles diziam um ao outro? Não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras? Aqui também é um lugar de tocar o Senhor. Ouça a palavra de Deus. Se você quer uma lenha para queimar nesse momento de silêncio, antes da sua oração silenciosa, leia o Evangelho do dia, medite sobre ele. Quando vier o tédio, porque o silêncio às vezes traz tédio, nós somos muito acostumados ao barulho, releia de novo o Evangelho. Meus irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós repetimos isso, mas nós experimentamos isso. Quando eu rezo, falo com Deus, mas quando ouço a palavra, é Ele que fala comigo. Essa experiência do discípulo: eu não quero ler a Bíblia para saber de cor, eu quero ler a Bíblia para ouvir a Deus e fazer a sua vontade, ponto. Terceiro lugar, ainda com os discípulos de Emaús, diz o Evangelho que eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Meus irmãos, não existe lugar mais forte da experiência de Cristo do que o que nós estamos vivendo agora, a Eucaristia. Mas assim como aconteceu com os primeiros discípulos, pode ser que ele passe e nós não o reconheçamos. Por isso, olhos abertos, olhe para Jesus,
Ele vai mais uma vez partir o pão para nós. E esse corpo e sangue, alma e divindade, corpo entregado, sangue derramado para a nossa salvação, é o lugar onde Ele nos toca. E nos toca fisicamente. Sabe o que é isso? É grande. Se nós não tocarmos o corpo de Cristo, não viveremos a alegria da ressurreição. Aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não pode viver por mim, viver por Cristo. Tantos santos viveram de Eucaristia, é uma graça muito singular, mas é só um sinal de que nós também podemos ser sustentados na fé pela Eucaristia. Resta ainda aquela pesca milagrosa, em que os discípulos não entenderam que aquele homem na beira da praia era Jesus, e Jesus os encontrou aonde? No trabalho. Tem gente que erra muito nisso também, como se dividisse a vida em duas partes. Uma parte, eu estou na igreja, nas coisas de Deus, e a outra parte é o que me atrapalha estar na igreja e nas coisas de Deus, né? Geralmente na parte que atrapalha a gente coloca família, trabalho, problemas. Está errado. Não tem duas partes, é uma coisa só. Nós somos um só coração, uma única vida. Neste lugar do meu trabalho, da minha família, das minhas preocupações, ambições, sonhos, aí Jesus toca na porta do nosso coração e chama por nós. Sabe aonde o Senhor te espera? Quando você for colocar a senha do computador do seu trabalho, ali Ele te espera. Sabe onde o Senhor te espera? Quando você se encontrar com a primeira pessoa, ligar a primeira boca do fogão, acordar o seu filho para a escola, encontrar-se ou receber ou atender o primeiro, ali está o Senhor. Mas se nós não tivermos um coração unido ao Mestre, Ele passa, eu não vejo. Meus irmãos, nós precisamos nos acostumar, porque Ele não nos deixará. E termino com o Evangelho de hoje. Hoje o Senhor no Evangelho nos manda duas coisas. Primeiro, nos manda ir e pregar, né? Como o Pai me enviou, também eu vos envio. É a primeira parte. E qual é o segundo mandato? Perdoar. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados, né? Na festa da misericórdia, Jesus prometeu que os sacerdotes que hoje falassem da sua misericórdia teriam a graça de tocar os corações. Então eu não posso dizer outra coisa. Se reconcilie com Deus. Sabe aquele pecado que está difícil de confessar, porque você não quer largar? Faça a experiência e confesse. Deixa para trás o pecado, procura o Senhor. Por que você vai ficar vivendo meia boca, com metade, ou com um pouquinho, com migalha, quando você é filho do rei, e é convidado a sentar-se à mesa? Desista do pecado de uma vez por todas e procure o Senhor. Ele é manso e humilde de coração, Ele é bom. Algumas exceções daqueles que não precisaram ver para crer, né? A gente fala tanto do Tomé, coitado do Tomé. Ver para crer. Mas todos os discípulos tiveram que ver para crer? Maria Madalena, Pedro, Tiago. Teve algumas exceções. João entrou no túmulo vazio, diz o Evangelho, que ele viu e acreditou. Porque ele estava aos pés da cruz e viu o sangue e a água que jorravam do coração de Jesus. Faça você também essa experiência. João tocou antes na misericórdia. Que você também toque na misericórdia de Deus. Confesse-se. Confesse-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.